Boa noite. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Nós estamos na página 30, Cedendo o Lugar. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Flavinha. Então, Flavinha, você está com a palavra. Obrigada. Pode começar. Vamos lá. Cedendo o lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu: o filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder a seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. O amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, na anorexia, pois o anorexo, em sua alma infantil, diz a um dos pais: "Antes desapareça eu do que você." Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil, ela é um atestado de inocência. E por meio dela, esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada, porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros o direito de pertencer, fato de serem diferentes. Então nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros em nome da consciência só porque são diferentes. E assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas os abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal. Frequentemente cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. E cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. Flavinha, só um minutinho para fazer um comentário aqui a respeito dessa boa e má consciência, que esses dias eu tenho assistido uma série que eu adoro, aí teve uma nova temporada, chama Ozark. E aí, Como o nome? Ozark. Ah, Ozark. Aí teve, no capítulo que eu estava assistindo ontem, teve uma cena em que uma das personagens, a Ruth, ela vem de uma família de criminosas. E ela estava com a oportunidade de ter um nome limpo. Aí, por vários motivos, né, que não vem ao caso para não se estender aqui, mas assim, ela ia ser julgada por uma juíza e tal, reavaliada, ia poder limpar a ficha de registro corrido dela, assim, dos crimes cometidos quando ela era nova, adolescente. E sempre na presença dos pais, do pai, do tio, dos familiares, né? Aí, quando ela se vê diante dessa possibilidade, ela pega e fica assim, meio... Dá para ver perfeitamente, assim, a atriz falando:
e você é a primeira da quinta geração da família tal, dos Langmores, que ela fala, né? É a Ruth Langmore, ela fala, você é a primeira em 5 gerações que vai ter o nome limpo, e ela se sente assim meio estranha, sabe? Então, é muito interessante observar, a partir do conhecimento das constelações, né, de poder perceber o que é esse sentimento de culpa por você estar se diferenciando do seu clã. É muito interessante. Verdade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos seguir mais um pouquinho. O bem. Consequentemente, o bem que reconcilia e promove paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma lei oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente a esse modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso, despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala, enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: Isso é bonito. A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência de grupo. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que os outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando uma filha, por exemplo, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter a sua própria família e por isso é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde uma sobrinha imitará a vida dessa tia e, sem perceber essa conexão e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla, que age secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através do impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente que atua no oculto permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve, muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros e filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas,
sem que essa culpa tenha sido reconhecida, e menos ainda expiada. Seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma seus cuidados, os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também deem aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração, e retornem para o lugar que lhes é devido na família ou no grupo. O Para um direito de pouquinho? É? Fala, Lili. Esse último, boa noite, né? Que eu cheguei aqui agora. Estava acompanhando, só ouvindo. Essa na verdade, não foi a última, foi a anterior, o bem. Esse trechinho, quando ele fala assim, a consciência fala enquanto as coisas são. Eu fiquei com essa frase e me lembrei muito do que o meu professor de yoga fala sobre a gente não reagir, né? A gente ficar como um observador, contemplando as coisas e não reagindo. E aí, quando ele fala assim, as coisas são, que é isso, a realidade ela é tal como ela é. Mas a gente tem esse hábito de, ao observar a realidade, né, as coisas que acontecem, imediatamente a gente faz um juízo de valor, né? Então, ele deu ali o exemplo da criança, né, que ouviu os pássaros cantando, estava numa paisagem ali, e aí a mãe falou, isso é bonito. Então, quer dizer, já impregnou, né, uma associação, né, em que a criança, quando vira aquilo novamente, vai se recordar de que aquilo é bonito, né? E o quanto que isso a gente acaba assimilando de tantas formas e muitas vezes até de uma forma negativa, né? Então a gente escuta coisas, isso não é bom, e tantas crenças, né, que vão ao longo da vida sendo construídas. E aí a gente vai brigando com né? Um modo de falar, com as coisas que acontecem, né? Numa reação imediata. Poxa, Lili, é exatamente assim que eu percebo porque nós, seres humanos, somos seres que vivemos num mundo semanticamente carregado. Somos seres que dependemos de significados. Então, me parece que é meio que impossível a gente se dissociar dessas avaliações, desses julgamentos, porque a gente empresta valor às coisas que são realmente, né? É inerente à nossa... Até porque somos seres na linguagem. Uhum. Né? Então, é inerente à nossa estrutura biológica, à nossa estrutura psíquica isso, ao mesmo tempo que causa, que tem essas consequências que você se referiu. Né? Então, a gente poder dançar entre essas possibilidades, que eu acho que é a beleza. E, possivelmente, acho que o seu professor de yoga estava falando também de uma postura meditativa, contemplativa, né? Que é isso que a gente também pode desenvolver para poder fazer essa dança assim, de uma forma mais equilibrada, né? Mais compensatória. Mas é isso mesmo. Né? Quer falar, Lê? Não? Você abriu a câmera? É isso mesmo. E penso também, como a gente viu, né, sempre nos nossos treinamentos, que esses julgamentos dependem muito de como que a gente... Porque uma coisa é avaliar, analisar, e outra coisa é a gente emprestar aquela emoção do julgamento. E é isso, Uhum. é essa emoção que faz com que a gente se conecte de uma forma positiva ou negativa, seja lá o que significa esse positivo e esse negativo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Uma outra coisa é, quando ele fala aqui a consciência de grupo, sobre a consciência oculta,
e faz o contraponto com a consciência pessoal, essa consciência oculta seria a espiritual? Também, mas acho que ele está se referindo aí mais à familiar mesmo, A do clã. a do clã, Tá. né? O Bert, ele não se ocupou muito da consciência espiritual, assim, não se... Ele viu os movimentos do espírito, mas é algo que não dá para a gente... assim, não tem como... com profundidade estudar isso, porque é algo ainda bem meio que distante da gente, né? Então, assim, o trabalho do Bert, pelo que eu percebo, todas as obras que eu já li dele, inclusive em outros idiomas, né, espanhol, inglês, é também muito assim, ele fala da existência dessa consciência espiritual, mas não tem como se aprofundar muito, né? Assim, dá para ver os efeitos quando a gente sai, vai ampliando as consciências, sai da pessoal, e depois sai da consciência do clã também e atinge essa consciência do todo, espiritual. Aí, ok. Mas mais que isso, não vejo muito na obra do Bert, assim, sabe? Ele vai a fundo mais na consciência do clã mesmo. Vamos seguir? Então, mais um pouquinho, Flávio. Tá. Peraí. Eu parei aqui, foi o direito de pertencer, né? Eu li, me perdi. Sim. Foi isso mesmo. Ah, tá. A consciência de grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Vela pelo vínculo num sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. A compensação no mal. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que tenha sido meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz com que um outro membro do grupo venha a representar o excluído. Ele imita, então, o destino daquele, sem ter a consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego no mal, que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência de grupo. Em cada grupo, há uma hierarquia que se orienta pela precedência no tempo. Isso significa que, de acordo com essa ordem, quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto, um primogênito tem precedência sobre os seus demais irmãos e um tio tem precedência sobre o seu sobrinho. Consequentemente, a compensação que obedece à consciência de grupo não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram nos assuntos dos antecessores,
seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo posteriormente, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência de grupo, o sucessor reage à própria presunção, com uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um indivíduo encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio. Flavinha, Quem age volta um assim pouquinho. é, na maioria dos... Flavinha, volta um pouquinho, por favor, que Oi. ficou picotando. Ah, tá. Peraí. Posso vir do portanto, quando... Oi? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. Isso, começa esse parágrafo, por Tá. favor. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um indivíduo, aparentemente perseguindo nobres fins, encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado em tragédia. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã, do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo, nem visitar seus meio-irmãos. Nesse ínterim, emigrara para a Austrália e todas as conexões pareciam rompidas. Não obstante, a cliente restabeleceu o contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A meia-irmã desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num workshop, uma mulher começou a tremer descontroladamente o corpo inteiro, deixando que o fenômeno atuasse sobre ela. O dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então a mulher: a quem pertence este tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será a um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim, ficou claro que havia uma razão oculta que explicava o seu comportamento. O pai dele, que sofrera de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando, às vezes, visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai, e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato com ela também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando criança, perguntara a seu avô: Vovô,
quando é que você finalmente vai morrer e desocupar seu lugar? O avô achou muita graça, mas o rapaz nunca mais conseguiu esquecer aquela frase. O dirigente do grupo disse a ele que a frase foi verbalizada pela criança porque não pôde ser dita em outro contexto. Eles decidiram investigar a história familiar e descobriram que havia muitos anos atrás, o outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com a sua secretária e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença: quando é que você finalmente vai morrer e desocupar o lugar? Pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Primeiro, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a sentença funesta e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente através de uma carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A Quer comentar um expiação. pouquinho antes de seguir os exemplos? Sim. Eu gostei desse exemplo aqui do medo, por exemplo, e, enfim, dos outros exemplos que o Bert traz, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa está emaranhada e segue o mesmo destino, e fica a impressão de que vai acontecer exatamente da mesma forma, né? E não é exatamente isso, mas o efeito é como se fosse aquilo. Então, naquele exemplo do medo, o pai que tinha tuberculose, né, e vivia afastado num sanatório, né, e que existia um risco de contágio da família. E aí agora o filho arranjava um emprego e não vivia com a esposa. Então, assim, não é que ele fosse para um sanatório ou que ele fosse ter a mesma doença que o pai. A consequência era ele não viver no seio familiar, né? Então, acho que às vezes a gente fica meio preso, ou a gente, né, enfim, alguém pode não compreender, achando que, nossa, então se aconteceu assim, vai acontecer também, né? Como se fosse uma determinação. Mas na verdade, as repetições elas podem se dar de outras formas, né? E é aí que é a inconsciência da pessoa, porque ela não consegue enxergar que ela já está repetindo, né? E eu acho que é isso que é o mais bonito na constelação, que é revelar, que aí, quando se revela, a pessoa se dá conta, caramba, é mesmo, estou fazendo isso. De uma outra forma, mas no fim o efeito é o mesmo. Aline, aí lembrando que a gente estuda isso, né? Que as lealdades, elas podem ser expressadas por espelhamento, por oposição ou por complementariedade, né? Então, o que a gente vê, né? A gente cita aí o exemplo da pessoa com alguma questão com droga-adição. Então, quem está em lealdade pode também se tornar um adito, aí vai estar espelhando, né? A mesma situação. E aí não precisa ser a mesma droga, também pode ser em algo semelhante, né? Pode ser por oposição, aí a pessoa não vai querer ver bebida alcoólica na frente de jeito nenhum, vai se tornar um abstêmio, uma pessoa muito relacionada, né, a uma rigidez muito grande em relação a essas questões com a droga, por exemplo. Ou então pode, por complementariedade, querer compensar essa história e, por exemplo, fazer um trabalho relacionado a pessoas, né, com drogadição, ou mesmo até se tornar um sommelier, né, trabalhar com isso de alguma forma. Então, a gente vê essas três possibilidades. Então, ficar atento a isso mesmo, né? Ficar ligado. O que está acontecendo? Qual é a consequência? E o que pode
mostrar na vida da pessoa que está levando a essa consequência, que é semelhante à história do ancestral. Isso mesmo. Bem lembrado. Agora, essa questão da complementariedade me gera dúvida no seguinte: talvez seja a partir de que lugar que a pessoa faz isso, né? Porque eu fico pensando o seguinte: não seria, digamos, se ela vai trabalhar com pessoas aditas, né? E o avô era um adito. Então, ela não estaria fazendo algo de bom, entende? Quando, na medida em que ela ajuda, ela não estaria honrando, de certa forma, o que foi na história pessoal e fazendo algo de bom com aquilo? Poderia ser entendido assim? Sim, mas aí é que tá. Primeiro que a gente não sabe em que contexto, o que é bom, o que é ruim, né? Para a gente sair dessa dicotomia. Mas o que a gente deve prestar atenção é que, de qualquer forma, vamos dizer assim, a vida da pessoa ela está presa nesse eixo. O eixo é o mesmo. E ela inconscientemente vai se ligando àquilo. A maioria dos casos de escolha profissional tem a ver com a história dos nossos ancestrais, não à toa. E está presa a esse eixo, né? Muitas vezes é algo que a pessoa vai se dar bem profissionalmente, vai ser feliz, né? Vai ter leveza, vai ter prosperidade, mas não é uma escolha, vamos dizer assim, totalmente livre. O que é totalmente livre, né? Entende? O fato é esse, o fato é que está ligado energeticamente, está preso ali a essa questão familiar. Aí, né, se é um contexto que vai trazer positividade ou negatividade, isso não é o que é importante, entendeu? Sim, obrigada. Vamos, mais um pouco? Flavinha. A expiação. A bisavó do cliente casou-se com um jovem camponês e engravidou dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, num dia 31 de dezembro, e segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda era casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido, e que isso teve relação com a morte do primeiro. Levantou-se mesmo a suspeita de um assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente similar. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro, aos 27 anos. Isto é, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido da bisavó, e enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó, por ocasião da morte de seu primeiro marido. O filho suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos, um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha o pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se. Mas ela e o segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia
Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou num estado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da sua bisavó, olhasse para ele, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem. Você tem um lugar fico. Então, o fiz dizer à bisavó Peraí, e ao Flavinha, bisavô. Flavinha, que cortou, picotou de novo. Ele falou assim, que essa frase é importante, né? Eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração, por favor, me abençoe se eu fico. Né? Pode seguir, então. Deu aquela picotada. Ah, tá. Então, o fiz dizer à bisavó e ao bisavô. Seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente para trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. A solução. Neste último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. A compreensão. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites das consciências pela compreensão. Onde as consciências cegam, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu-lhe: Pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou: Minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, as estrelas luziram. Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. Vocês querem seguir? Porque aí a gente já vai começar um outro assunto. O que vocês acham? Tem ainda um tempinho. Pois é. Então vamos seguindo? Tá. Então tá bom. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar.
Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é algo, é a água. A ordem é o jarro. A ordem reúne. O amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela que não a entendamos, não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma, por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos às mesmas leis e relacionamentos de diferentes espécies seguem leis diferentes. As ordens do amor entre filhos e pais diferem das ordens do amor das relações dentro do grupo familiar. As leis do amor para o relacionamento de casal diferem daquelas para o casal, como pais em relação a seus filhos. Finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que experimentamos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais, e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais e, secundariamente, aquilo que os pais lhes dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais posteriormente transmitem a outros e, principalmente como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes tomou, e tem o direito de tomar porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, pois também já tomou mais, e quem vem depois precisa tomar ainda mais. Entretanto, também ele, quando já estiver tomado bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para o dar e tomar entre os irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vierem depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. E o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos, que aquele que receber
que aquele que recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela, e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia. Como o dar e o tomar, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos, e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do tomar, que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar juntamente com o tempo sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos tomam, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence. Dão-lhes com a vida a si mesmos tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos, quando tomam dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela. Pois os filhos não somente têm os seus pais, mas eles são os seus pais. Portanto, faz parte das ordens do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos emaranhamentos no destino dessa família, na culpa dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nela, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa concordância, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai, de nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima, e lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então, nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhes agradecemos pelo presente da vida. Continua daqui? Cansada, né, Flavinha? Não, pode ir. Não? É só para a Pode ir. gente fechar e aproveitando até que a gente está praticamente às vésperas aí do Dia das Mães, lembrar que esse trecho é lindíssimo, profundíssimo, né? E que a gente vai poder fazer, então, encerrar lendo esses dois trechos aí, que são as cartas, né, do Bert Hellinger para o pai e para a mãe. Então, se você tiver fôlego, vai mais um pouquinho. Eu tenho esse trecho no meu banheiro. Eu tenho 2 post-it mega, tá lá. Estou sempre lendo. É lindo, né, Lili? Imaginar, assim, essa frase é muito linda. Ó. Os filhos não somente têm os seus pais, mas eles são os seus pais. E a gente, portanto, começar a ter uma compreensão de que
o coletivo, ele é mais importante, por assim dizer, que o pessoal, né? E a gente entender a nossa vinculação a esse clã. Então, realmente é de uma beleza, né? Então, vamos lá, para a gente encerrar. Agradecimentos ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu, o filho certo para você. Você é grande e eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua filha. Você é o pai certo para mim. Eu sou a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo, sente-se certo e inteiro. Uau, é muito lindo. Uau, né? Então, encerramos lindamente hoje, na página 36. Vamos reiniciar na página 37, a recusa, só para deixar aqui gravado. Vou encerrar, então, a gravação para a gente se despedir.